CD e DVD a partir de agora. Minha confissão é poderosa. Comece a declarar esta verdade. Minha confissão é poderosa. Novamente, minha confissão é poderosa. Diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Vamos orar? O Senhor quer nos ensinar a usar a nossa boca com sabedoria. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, Pai de amor bondoso, Rei de reis, Senhor de senhores, Deus de famílias, Deus de jovens, de velhos, de crianças, Deus de um povo eleito, escolhido, de um povo que é propriedade exclusiva tua, Deus soberano, Deus que se faz presente quando dois se reúnem em teu nome, Deus que se manifesta com poder, graça, glória entre aqueles que te amam, Deus que tem revelado coisas grandes e ocultas que não sabíamos e que tem muito mais a nos revelar, Deus de prodígios, sinais, de maravilhas, Deus de milagres. Tu estás entre nós, Senhor, Tu falas conosco, Tu ages mediante o Teu Espírito Santo que em nós habita e que permeia a Tua igreja nesta manhã, Senhor. Ó Deus, nós queremos Te ouvir agora, somente a Tua voz, Jesus. Que eu seja somente um instrumento de glória, poder na vida do Teu povo, da Tua igreja, igreja comprada a preço de sangue. Ensina-nos, Pai, a usar com poder os nossos lábios, Jesus. Ensina-nos a respeito desta arma da fé poderosa que é a nossa confissão. E que no final deste dia, Senhor, nós já vejamos os resultados, Pai, daquilo que temos investido em Tua casa, em Tua obra, para Te prestar culto, para Te ouvir. E que possamos ver, Jesus, os Teus grandes feitos, um a um, se manifestando em nosso meio. Para a Tua glória e honra, nós assim recebemos e oramos com fé. E toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, pelo que Ele já está falando ao seu coração. Muito obrigada, diácono Ciro Thiago. Meus irmãos amados pelo Senhor, herdeiros de Deus, boas sementes sobre a terra, predestinados em amor para a salvação, desde antes da fundação do mundo, eleitos segundo a presciência, prognoses de Deus Pai, mais que vencedores em todas as coisas. Ao trazer estas mensagens sobre o poder da nossa confissão, o meu objetivo é ajudar você, através da palavra de Deus, a desenraizar da mente, a limpar da mente, tudo aquilo que obstrui e impede o seu crescimento espiritual. Porque toda a sua vida depende do seu crescimento espiritual. Quando nós falamos sobre confissão, nós estamos falando sobre a base deste pacto, desta aliança. O novo pacto de melhores e de superiores promessas é um pacto de boca. Aquilo que nós cremos, nós falamos. Nós vivemos pelo que nós falamos, porque palavras são sementes. E o tempo todo, no abrir dos nossos lábios, sementes estão saindo das nossas bocas, estão sendo semeadas. E estas sementes, como qualquer outra semente, vai produzir um tipo de fruto. Então nós vivemos por aquilo que nós falamos. Muitas situações hoje em nossa vida, sejam elas boas ou más, muitas situações são resultado de sementes proferidas por nós no passado. Estas mensagens sobre o poder da confissão,
elas têm como propósito também levar você a entender que você deve administrar sabiamente aquilo que sai da sua boca, que nós e a Bíblia chamamos de confissão, para que você fale conforme a palavra de Deus, em conformidade, na forma da palavra de Deus. Nós começamos com a mensagem da última quinta-feira a ativar a nossa confissão de fé. A oração, para você entender um pouquinho a importância desta mensagem ou destas palavras sobre confissão, quando nós tratamos de oração, a oração ela está envolvida com a nossa confissão. Quando nós tratamos de louvor, o louvor está envolvido com a nossa confissão. Hoje nós estávamos aqui louvando e tudo que nós estávamos cantando é bíblico, está na palavra de Deus, é a palavra cantada. Então nós estamos falando letras, cantando músicas que têm a palavra do Senhor saindo pelos nossos lábios. Então o louvor está envolvido com a nossa confissão. Quando nós usamos o nome de Jesus, nós estamos usando a nossa confissão. Quando nós vivemos por fé, nós estamos ligados à nossa confissão. Então, tanto a oração, como o louvor, como o uso do nome de Jesus, como a manifestação da fé, são absolutamente dependentes da nossa confissão. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1, diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, nós participamos de uma vocação celestial. E faz parte da nossa vocação celestial sabermos fazer uso da nossa confissão. Esta confissão que a Bíblia fala, que a Bíblia cita, que a Bíblia ensina, esta confissão nada tem a ver com debilidades, com fraquezas, com pecados. Nós não estamos aqui falando daquela confissão feita na igreja romana, confissão de pecados para um padre, para um sacerdote, num confessionário, onde ali ele vai dar uma penitência. Nós não estamos falando disso. Esta confissão de falar de debilidades, de pecados, isto não é bíblico. Isto, na verdade, é um erro crasso. Isto é uma artimanha de Satanás, porque confessar pecados é você trazer de volta aquilo tudo que o Senhor Jesus já lavou, o Senhor Jesus já apagou das nossas vidas, né? Você é visto pelo Senhor alguém lavado, alguém perdoado, alguém redimido, alguém que foi reconciliado com Deus. O Senhor não vê você sujo pelo pecado, o Senhor vê você limpo, alvo como a neve, diz a palavra do Senhor, graças a Deus. Então a confissão bíblica nada tem a ver com esta confissão de debilidades, de fraquezas, de pecados. Tudo isso Jesus se encarregou de levar para a cruz do Calvário. Então, a confissão que a Bíblia fala, ela tem a ver com aquilo que eu creio, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu recebo e com aquilo que eu entendo ser a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui aos Hebreus, ele diz assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial. Ou seja, estar na igreja não depende de mim, não depende de você. Estar na igreja depende de eu e você termos sido vocacionados por Deus para sermos crentes em Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque Ele nos vocacionou para isso. Então, essa vontade é de Deus, antes de ser nossa. A vocação, ela não é humana, ela é celestial. Foi o próprio Deus que nos vocacionou para sermos dele. Foi o próprio Deus que nos vocacionou para sermos participantes da igreja.
para sermos envolvidos com a Bíblia Sagrada. Isto depende de uma vocação. E quem são as pessoas que têm esta vocação? São os chamados aqui santos irmãos. Você sabe que a palavra santo vem da palavra grega agios, né? Que significa separado para Deus, separado por Deus, puro. Então, toda pessoa que usa a sua confissão, na verdade, essa confissão da palavra, com fé, a pessoa que usa a sua confissão é porque ela é separada por Deus, separada para Deus. Ela é santificada, ela é pura, ela é chamada, ela é vocacionada para isto. E a palavra continua aqui: santos irmãos, que participais da vocação celestial. O que é este participais da vocação? Nós somos participantes, ou seja, nós somos compartilhados, e nós compartilhamos, nós somos sócios, nós somos companheiros. Deus nos fez sócios e companheiros dele, nós somos participantes, todos juntos. E o apóstolo Paulo diz assim: considerai atentamente. Ele está dizendo, observa, presta atenção, nota, fixa os olhos com atenção. Ele disse, você que é participante disto aqui, fixa os teus olhos espirituais no apóstolo. Jesus é um enviado, isto é a palavra apóstolo, não é? Com uma mensagem específica para um povo específico. Então, fixa os teus olhos, presta atenção no apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, quer dizer que a nossa chamada tem um envolvimento profundo com a nossa confissão. Diga, a minha chamada, a minha vocação tem um envolvimento profundo com a minha confissão. O apóstolo Paulo estava lembrando que nós temos uma obrigação de ter fidelidade com o apóstolo da nossa confissão, Jesus. Isto é, nós fomos chamados para sermos leais à palavra de Deus. Ora, por quê? Porque a nossa confissão, ela está ligada com aquilo que nós cremos. Você e eu, nós temos um chamado, nós temos uma vocação para sermos leais a tudo aquilo que a Bíblia Sagrada diz. E isto é uma atitude de fé, por isso que ele diz que participais da vocação celestial. Não é para quem ainda não participa desta vocação. Não é para quem não está no Senhor, para quem não o conhece. Isto é para nós. A confissão não funciona na boca de um ímpio. Não adianta o ímpio começar a repetir o que nós repetimos aqui, porque senão ele entra naquele mantra, naquelas vãs filosofias orientais, aquelas repetições, como faz a seita Seixonoye, começa a dizer, você sabe, existe um jargão que eles usam, que é, eu sou filho do Deus perfeito. E eles falam isso o dia inteiro. Só que muitos destes não sabem quem é Deus, não sabem qual é a perfeição de Deus, e muitos são filhos do diabo, não são filhos de Deus. E ficam repetindo numa expectativa de que aquilo traga sorte, de que aquilo proteja. Então, a nossa confissão, ela é algo particular daqueles que participam da vocação celestial. A palavra de Deus funciona na sua boca, na minha boca, porque o Senhor já nos chamou, já nos vocacionou, Ele já nos deu este entendimento. Amém? Por isso que eu tenho que dizer para você que é uma atitude de fé, e fé é um dom que só recebe quem é predestinado para a salvação, e ainda por cima, só recebe, só manifesta, no caso, aqueles que já foram salvos por Jesus Cristo. Então, é uma atitude de fé, e essa atitude de fé, quanto à nossa confissão, ela exige lealdade. Por que nós estamos falando nesse considerar atentamente? Isso é uma lealdade à palavra, ao que Deus diz.
Por quê? Para eu manter a minha confissão, eu tenho que ser muito leal ao que diz a palavra. E é a palavra que me ensina que eu não posso desviar os meus olhos do autor e consumador da minha fé. Que eu não posso prestar atenção às coisas que estão à minha volta e me desvincular da palavra. Então, a confissão está ligada a uma lealdade à palavra de Deus o tempo todo, não é? Nós não podemos ser pessoas, nós dizemos, com duas caras. Mas nós também não podemos ser um corpo com duas mentes. E também nós não podemos ser uma boca com duas línguas. A palavra de Deus em Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos o quê? Firmes a nossa confissão. Então ouça, a chamada ou o chamado aqui é de Deus. A lealdade é o resultado da nossa ligação com Deus. Quanto mais ligada com Deus eu sou, mais leal à sua palavra, mais facilidade eu tenho de manter firme a minha confissão. Então, põe no telão, o que você precisa, na verdade, é conservar firme a sua confissão. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: amado, conserve firme a sua confissão. Olha o irmão que está do outro lado e diga assim: nós fomos chamados para isso. Temos que ser leais à palavra. Conservar firme a nossa confissão, isto aqui é uma parte substancial da nossa vida com Deus. Conservar firme a confissão é lealdade à palavra do Senhor. Essa firmeza da confissão só se adquire pelo exercício. Ninguém, não é, Carol? Ninguém, diaconisa, vai para casa, ouve uma mensagem e começa a ficar firme na confissão. Até porque existem muitos apelos para que você desista da confissão da fé. Você vê uma situação contrária ao que a palavra de Deus diz. Você ouve um diagnóstico que lhe amedronta, você se depara com uma situação financeira que às vezes não é favorável, você vê um filho que está tomando um caminho escuro e escuso, e você diz: uau, como é que eu vou manter? Por isso que eu estou hoje falando de lealdade. Independentemente do que os nossos olhos vejam, os nossos ouvidos ouçam, ou que a gente sinta, nós temos que manter uma lealdade total à palavra de Deus, para nós sermos praticantes, exercitantes deste ato, ou desta atitude de fé que é a nossa confissão da palavra. Vou dizer para os irmãos, não é fácil. Por isso que nós estamos aqui aprendendo a exercitar, a colocar isso, né, como uma prática diária. Quando você vir um crente vivendo em absoluta vitória, é porque ele tem uma confissão certa. Ele mantém uma confissão firme. E a sua confissão é firme em todos os momentos da sua vida. Amém? Hebreus 2:1 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Olha quantas vezes nós estamos lendo a palavra firmeza. Apego. Com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Este é o versículo da lealdade, não é? Apeguemo-nos com mais firmeza às verdades ouvidas. A nossa lealdade exige isto aqui. Apeguemo-nos. O que significa se apegar? No original é voltar a mente, é dar atenção, dar ouvidos, seguir. Então dê atenção e siga mais firmemente a partir de agora as verdades ouvidas. Porque esta palavra é para nós, amados. É para toda a igreja. Importa, o que importa? Que nos apeguemos com mais firmeza. Porque o Senhor sabe que às vezes a pessoa se apega aqui na hora do culto à palavra, mas ela vai embora e a palavra acaba, né, se perdendo por causa do que os olhos veem, do que os ouvidos ouvem, do que a carne sente. E aí, cadê a firmeza?
Ai, que eu preciso de um culto, eu preciso de um irmão, eu preciso estar junto, eu preciso... Por quê? Porque senão eu me desapego. Então, é para você se apegar com mais firmeza. Deus sabe, amados, o quanto nós amamos a sua palavra. Ele sabe que nós somos apegados e leais à palavra, mas Ele está dizendo, para manter firme uma confissão, é necessário se apegar com mais firmeza ainda, tá bem? Com mais constância ainda, às verdades ouvidas. Apeguemo-nos. Quais são as verdades ouvidas? Os ensinamentos da graça de Deus. Essas são as verdades que nós temos ouvido da parte do Senhor. Então, tudo o que se passa de ensino aqui do altar da igreja, se você se apegar com mais firmeza ainda, se você mantiver firme a sua confissão destas verdades, se você for leal com esta palavra, você tem um futuro, amado, garantido, próspero, abençoado, sabe? Não haverá derrota para você. Apesar das batalhas, apesar das guerras, você verá a palavra que diz que você é em todas as coisas mais que vencedor. Agora, isto tem que ser um apego maior, porque nós estamos na igreja e nós dizemos, eu sou mais do que vencedor, nós somos mais do que vencedores. Nós vamos para casa, aí durante a semana, existe um problema lá na empresa, existe um levante dos infernos, e a pessoa acaba por se envolver com estas situações, e ela esquece que ela é nessas situações que se levantam, mais que vencedoras em todas estas coisas por Cristo Jesus. Então o Senhor diz aqui, olha, se nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, nós jamais vamos nos desviar deste foco, dessa lealdade. Então pode se levantar o inferno inteiro, você vai estar ali diante daquele levante, dizendo, eu sou em todas estas coisas mais que vencedor. Está escrito, eu estou firme nesta palavra, nesta verdade ouvida. Eu estou apegada com firmeza. Glória a Deus, né? Por isso é que eu tenho que lhe passar esta mensagem, e dizer que o que nós ouvimos nesta igreja deve ser posto em prática. E nós devemos nos esforçar, nós devemos nos apegar com mais firmeza cada dia. Não é porque você diz assim, eu já ouvi sobre isso, eu já ouvi. Se você está ouvindo de novo, é porque o Espírito Santo de Deus sabe que você precisa se apegar com mais firmeza a essa verdade que você já ouviu. Então, quando Deus repete um versículo, quando Deus nos traz de novo uma mensagem, Ele está dizendo, está faltando mais apego, mais firmeza nesta verdade. Por isso estou lhe lembrando, se apegue com firmeza a esta verdade, para que você jamais se desvie. Não é se desvie de Cristo, se desvie da verdade, se desvie da palavra, se desvie da confissão, não é? Então, quando você põe em prática, isso passa a ter implicações na sua vida diária, nos seus negócios, nas suas relações com a família, na educação dos seus filhos, na forma como você se relaciona tanto com os salvos como com a sociedade secular. Talvez alguém pergunte, e se eu não aplicar estas verdades em minha vida, bispa, o que acontece? Quais são as implicações práticas que eu tenho se eu não me apegar com firmeza, se eu não mantiver a minha confissão? No telão, por favor. Fraqueza espiritual. A pessoa é levada por todo o vento de doutrinas. A pessoa se sente desmotivada. Ore por mim. Eu não vou aguentar. Está muito difícil, está muito pesado. E também debilidades. Começam a aparecer todas as debilidades da nossa carne. Todas aquelas problemáticas do velho homem começam a voltar. Se nós não estamos apegados com firmeza, se nós não somos leais à palavra de Deus. Toda pessoa que ouve a palavra e pratica, a Bíblia diz que é uma pessoa prudente. É uma pessoa que tem a sua vida construída sobre uma rocha sólida. Ela é indestrutível, inabalável. Agora, se eu não aplicar a palavra, se eu não me apegar com firmeza
e mantiver essa palavra na mente, no coração e saindo pela minha boca em confissão, olha o que diz Hebreus 2:1. Vamos lá. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, qual é a tendência de uma pessoa que não se agarra com firmeza, que não pratica os ensinamentos bíblicos? Ela se desvia. É uma palavra muito conhecida no meio evangélico, né? Normalmente a gente ouve aí fora alguém dizendo assim: o irmão fulano de tal se desviou. Tal pessoa está desviada. Nós não acreditamos que uma pessoa salva, uma pessoa que se agarrou com firmeza à palavra, às verdades ouvidas, ela possa se desviar. Você sabe por que as pessoas se desviam? Porque elas não estão apegadas à palavra com firmeza. Para muito crente, a palavra lhe é indiferente. Ela não se desvia de Cristo, porque uma vez em Cristo para sempre. Mas ela se desvia das verdades ouvidas. Ela não está apegada com firmeza. Ela tem uma mente dividida. Ela cocheia entre dois pensamentos. E aí as debilidades, as fraquezas começam a surgir de forma intensiva. E a pessoa se desvia da palavra, se desvia da oração, se desvia do louvor, se desvia da comunhão dos santos, se desvia do culto, se desvia dos valores morais e preceitos bíblicos, né, os princípios bíblicos. Às vezes as pessoas dizem assim: eu vou embora, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de crente, eu estou me desviando. Ah, porque o irmão tal, porque a irmã Cisporina fez, aconteceu, eu vou me embora. Irmãos, eu não estou aqui por causa do irmão tal, ou da irmã Cisporina, ou do bispo Rai, ou da bispa Solange, ou de qualquer outro pastor da igreja, ou do apóstolo Miguel Ângelo. Eu estou aqui por causa de uma vocação celestial. Eu fui chamada, eu fui vocacionada, e você também. Nós somos vocacionados por Deus para o céu, para sermos participantes da sua igreja, da sua obra. Todos nós estamos aqui por Deus. A nossa vida não tem escolha, nós fomos escolhidos. Hebreus 6,12 diz: para que não vos torneis indolentes, guarde este texto, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, muita paciência, perseverança, herdam as promessas. Você está vendo aqui, quem é a pessoa que herda as promessas? Aquela que age pela fé, e que é longânima, e que é perseverante, que vive a fé legítima. E quem não age pela fé, bispa, torna-se o quê? A Bíblia diz: indolente. Indolente na oração, indolente na confissão, indolente na comunhão, indolente no prestar culto, indolente no louvor, indolente na vida. A Bíblia diz: não vos torneis indolentes. Quer dizer que isto é um perigo. Isto é uma possibilidade. Não vos torneis indolentes. Então nós temos que ter uma confissão aberta em relação àquilo que somos em Cristo Jesus. Vamos abrir hoje os nossos lábios, uma confissão clara, um som claro saído das nossas bocas, com fé no coração, em relação àquilo que nós somos em Cristo. Irmão, não tenha medo, não tenha vergonha de dizer que você é cabeça. Não tenha vergonha de dizer que você é mais do que vencedor. Não tenha vergonha nem medo de dizer que você foi chamado para vencer, que você é santo e irrepreensível, que você é labareda de fogo nesta terra, que você é uma carta escrita pelo Deus vivente. Não tenha medo nem vergonha de dizer que você é uma pedra viva, que você faz parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não tenha vergonha de dizer que você faz parte de uma nação santa. Não tenha vergonha de dizer. Essa é a confissão da verdade daquilo que nós somos em Cristo Jesus. A nossa confissão tem que ser aberta naquilo que Cristo é para nós também.
né? Não tenha vergonha nem medo de dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o meu dono, é o meu proprietário, Jesus Cristo é o meu Redentor, é o meu perdoador, meu libertador, Jesus Cristo, minha propiciação, Jesus Cristo, meu tesouro, Jesus Cristo, a razão do meu viver. Aprenda a manter a sua boca aberta, em linha com a palavra de Deus. Glória a Deus. A nossa confissão também tem que ser aberta naquilo que é a nossa posição em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo para reinar nesta vida. Você tem que falar sobre isso. Isso não é soberba, isso é fé. Isso é estar apegado as verdades que nós temos ouvido. Nós somos reino de sacerdotes. Nós somos ministros de uma nova aliança. Nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Somos o bom perfume de Cristo. Somos em todas as coisas mais que vencedores. Somos sempre conduzidos em triunfo. Somos levados por Cristo em seus braços. Somos guiados por aquele que guia no meio dos desertos. Somos elevados a uma posição de príncipes nesta terra. Amados, nós temos que entender que a nossa boca tem que falar daquilo que é a lealdade do nosso coração de fé à palavra. A nossa confissão tem que ser aberta também naquilo que é nosso direito legal em Cristo por sua graça. Temos direito à cura, temos direito à prosperidade, temos direito à liberdade, temos direito a viver sãos, temos direito a viver prosperamente, temos direito de crescer em tudo, temos direito de ter sempre, em tudo, ampla suficiência, temos direito de comer o melhor desta terra. Nós temos que falar, nós temos que apegar-nos mais firmemente a estas verdades. A nossa confissão tem que ser aberta também naquilo que Jesus fez por nós. Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele nos lavou, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele nos regenerou, Ele nos lavou com o seu sangue, Ele nos selou com o seu Espírito Santo da promessa, Ele nos batizou, Ele nos ungiu, Ele nos fez idôneos da parte de Deus, Ele cancelou as nossas dívidas, Ele nos livrou da condenação, Ele nos livrou do inferno, Ele nos libertou dos principados e das potestades, Ele nos livrou da maldição da lei, Ele nos libertou para sempre, Ele nos deu vida eterna, Ele nos deu vida em abundância. Temos que falar porque nós cremos em tudo isso. Glória a Deus. Agora eu quero lhe falar de uma atitude que desajusta a vida de um homem e de uma mulher de Deus, que é a confissão dobre, a confissão dúbia, a confissão morna, a confissão laica. Você sabia que é muito fácil um crente destruir os efeitos da oração? Ora, 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 e depois facilmente destrói os efeitos da oração. Quando? Quando este crente tem uma confissão dobre. Quando ele tem também em seus lábios uma confissão negativa. Em Filemão, versículo 6, diz assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, a nossa comunhão de fé, aquilo que nós comungamos a respeito da fé, tem que ser eficiente. A nossa fé tem que funcionar individual e em conjunto. Quando a fé não é eficiente, se usa fita no braço, sal, arruda, óleo, água do Rio Jordão, campanha, jejum,
vigília, monte, toalhinha com suor e etc. Deus me chamou para eu compartilhar a minha fé. Deus chamou você para você compartilhar a sua fé. Nós temos que ter comunhão nessa questão da fé. A minha fé é eficiente, a sua fé é eficiente, porque a nossa fé é dom de Deus. A minha fé e a sua fé têm que produzir frutos de todo o bem que já está em nós. Qual é o bem maior que há em nós? Jesus Cristo. Você tem que ter uma fé eficiente naquele que você tem dentro de você. Quando você reconhece a verdade, sempre que você reconhece a verdade, você tem que confessar essa verdade. Você tem que afirmar essa verdade. E você tem que dar testemunho dessa verdade. Eu queria lhe mostrar algumas verdades para você lembrar, porque eu sei que você crê. Eu quero que você depois confesse essa verdade comigo. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você conhece esse versículo? Você crê nesse versículo? Você reconhece que isto é verdade? Então a Bíblia diz que agora você tem que confessar esta verdade. Você tem que afirmar esta verdade. Você tem que dar testemunho dessa verdade. Então, levante uma das suas mãos e diga: eu creio que aquele que é poderoso, Jesus Cristo, pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, do que tudo que eu penso, conforme o poder dele que opera em minha vida. Você creu no que você falou? Isto tem que estar germinando e dando frutos a partir de agora. João 16:24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você crê nesta palavra? Você identifica como verdade esta palavra? Então você levantará uma das suas mãos e vai dizer: eu creio que eu posso pedir e eu posso receber, porque o Senhor se agrada com a minha alegria. Então eu quero que você peça alguma coisa agora ao Senhor, baseado na palavra. Pediu? Diga: eu creio que o que eu pedi em teu nome, Jesus, eu receberei, para que a minha alegria seja completa. 1 de João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Levante uma das suas mãos e diga: eu creio. Está escrito que eu sou de Deus e eu posso vencer toda mentira, toda falsidade, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia! Vamos se exercitando, vamos nos apegando com mais firmeza às verdades ouvidas. Glória a Deus. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Levante a sua mão, se você está crendo, e diga: eu creio. E eu me apego a esta verdade. Deus não me tem dado espírito de covarde. Eu não sou covarde. Eu tenho da parte de Deus poder, amor e moderação. Aleluia. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? O que é que tuas vistas têm avistado? E tem te impactado, e te assustado, e te assombrado? E o que que você vai dizer? Que diremos? Olha a pergunta desta manhã. Que diremos? É porque diante de coisas estranhas nós sempre dizemos alguma coisa. E o que é que nós vamos dizer diante das coisas estranhas? Que nós não compreendemos, que nós não sabemos resolver, que nós nos assustamos, que nós nos amedrontamos. O que é que nós vamos dizer? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Tem que dizer, meu amado, tem que dizer. Vamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Está tudo aqui. É para você. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você identifica isto como verdade? Levante uma das suas mãos e diga: Jesus Cristo me amou. E em todas as coisas, eu sou, pelo amor de Jesus, mais que vencedor. Filipenses 4:19. E o meu Deus, Ele é nosso, amados. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Levante a sua mão. Você identifica isto como verdade de Deus? Diga: o meu Deus é rico, rico em glória. E está escrito, e eu creio, Ele há de suprir. Já está suprindo em Cristo Jesus, que está na minha vida, cada uma das minhas necessidades. Diga: cada uma das minhas necessidades. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sei isso de cor, bispa. Foi a palavra desde que eu me converti. E por que você não mantém ela dia, tarde e noite na sua boca? Se você crê que isto é verdade, você tem que falar, você tem que se apegar a isto com firmeza, você tem que professar, você tem que testemunhar que você crê, você tem que falar disso, você tem que deixar os seus lábios se abrir sem medo, sem vergonha. Você tem que dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas tem uma prova com 30 mil candidatos. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas tem uma causa contra mim na justiça. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas veio um diagnóstico, eu estou doente. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha família está passando por uma crise. Oh, eu tudo posso naquele que me fortalece. Meu amado, ou você crê, ou você crê. Essa é a sua vocação celestial. Você foi posto para crer. Agora é falar do que crê. Eu creio, você. Eu criei, por isso nós também cremos, por isso também. Quinta-feira fizemos um acordo aqui. Vamos ser mais falantes do que jamais fomos. Mas abrindo a boca sabiamente. Bom, nós acabamos de confessar tantas verdades lindas, não foi? Uma pergunta: posso eu destruir esta confissão toda? Ou torná-la nula? Posso. Tiago 1:6-8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre. E se o ânimo é dobre, a boca, quando se abrir, vai falar dobremente. Inconstante em todos os seus caminhos. Dúvida é do maligno. Dúvida procede de Satanás. Esta palavra aqui, inconstante, no original é instável, duvidoso, volúvel. Se uma pessoa é instável, ela não alcança nada de Deus. Se a pessoa é duvidosa, ela não recebe nada de Deus. Deus não atua onde há dúvida, porque dúvida é campo minado do inimigo. Toda pessoa instável,
ela é instável na igreja, ela é instável com Deus, ela é instável na família, ela é instável em todo lugar. Quando é duvidosa, a pessoa é duvidosa e ela duvida de Deus, ela duvida da palavra, ela duvida do marido, ela duvida da esposa, ela duvida do empregado, ela duvida de tudo e de todos. Toda pessoa duvidosa, inconstante, ela tem desassossego na mente. E ela vive perturbada. Para ela, qualquer caminho está certo, qualquer coisa serve. Mas a Bíblia diz que só há um caminho, Jesus. Então saiba que toda pessoa que vive por fé, ela não pode ser duvidosa, ela não pode ser inconstante, porque ela vai passar por provas. E é no meio das provas que nós vamos mostrar se o nosso ânimo é firme ou se o nosso ânimo é dobre. Diz em Tiago 1,12, primeira parte. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Todos nós passamos por provações. E a única forma de você suportar uma provação é ter uma confissão como esta que nós estamos ensinando. É você estar apegado com firmeza às verdades ouvidas. Aprovação de doença, aprovação de família, aprovação financeira, aprovação profissional, aprovação ministerial, aprovação em tudo. Mas, vamos lá, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, quem é o verdadeiro crente? Coloca a resposta. É o crente que resiste e passa pela prova e não muda a confissão. É o que resiste, passa pela prova, vai passar, igreja, vai passar, tem de bom ânimo, não muda a tua confissão, porque fiel é o que fez a promessa. Suportar com perseverança, quando a pessoa está passando por sofrimento, e continuar firme naquilo que a Bíblia diz, é a grande vitória da nossa vida. Nós suportamos a provação, confiantes, amados, e firmes em confissão de fé. É assim que nós podemos sempre esperar a aprovação do Senhor. Nós somos crentes genuínos. Amém? Depois vem a coroa da vida. O que é a coroa da vida? É a recompensa. Ouça, se você suportar com perseverança a sua prova, a sua provação, se você mantiver firme a sua confissão durante a provação, você vai ter uma recompensa da parte de Deus. Você vai ver seus filhos crescerem na obra de Deus. Você vai ver a sua esposa se curvar diante do Senhor. Você vai ver o seu marido confessar a Jesus Cristo como Salvador. Você vai ver os seus negócios prosperarem, as portas se abrirem, os sonhos se realizarem, a cura se manifestar. Você vai ver a glória de Deus. A Bíblia diz que é para aqueles que amam. Ele prometeu recompensa. E eu creio que a recompensa começa nesta vida. É aqui. Porque se ele fala em perseverar, no céu você não precisa perseverar. É aqui que você precisa perseverar. No céu, você não precisa manter a confissão. Você não vai ter a luta da tua carne. A lei do pecado é aqui que você precisa manter a confissão. Portanto, eu creio que a recompensa começa aqui e ela se estende para a eternidade. Amém? Marcos 11, 23 e 24. Não posso deixar de falar deste texto. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte... Eu expliquei quinta-feira. Parece um contrassenso. Falar com algo parado, que está à frente, inanimado, que não se move, que não pode sair dali por si só. Se alguém disser a este monte, é uma condição, se alguém disser, ergue-te e lança-te no mar.
E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o quê? O quê? Não é o que pensa, é o quê? Diz. O Senhor termina o versículo da forma que ele começa. Se alguém disser, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Eu disse aqui que o Senhor está querendo achar alguém que tenha a ousadia da fé, que esteja apegado a esta verdade com firmeza, a ponto de abrir os seus lábios, independente do monte, do que seja que está ali, e começar a dizer, crendo com o coração: sai da minha frente, ergue-te, lança-te para fora da minha família, sai dos meus negócios. Amados, são palavras de Jesus Cristo. Está escrito, se você tiver a ousadia, se alguém disser, se alguém disser, o Senhor está esperando que a sua igreja creia no que Ele disse, e comece a dizer, pela fé, crendo, isto é para a nova aliança, mas crer que se fará o que diz. Não é assim, eu creio, bispa, mas não. Eu acredito, só que o meu caso, não, só que o seu caso não. Eu já falei, mas ainda não, amado. É necessário que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Quem fica com o meu caso, a minha história, a minha situação, não está se apegando com mais firmeza às verdades. A verdade liberta, amado. Se você começar a dizer a verdade das Sagradas Escrituras, haverá mudança, haverá libertação, haverá transformação, haverá salvação na tua casa, haverá a evidência do Evangelho. Se alguém disser, quem vai dizer? O Senhor está dizendo, mas quem vai ousar dizer pela fé alguma coisa? Eu vou. Ele diz aqui, assim será com ele. Pode Jesus mentir para você? Pode esta palavra voltar para Deus vazia, sem cumprir o que ela diz? Então, muita gente está perdendo tempo. Está crendo, mas não está dizendo. Muita gente crê, mas não fala. Muita gente fala, mas não crê. Muita gente crê e fala, mas não mantém firme o que crê e o que fala. Eu termino com Mateus 4, 3 e 4. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Eu não sei o que o tentador anda ali falando. Eu não sei qual é a mentira que ele anda lançando sobre a sua vida, a sua mente. A Bíblia diz que ele é o tentador. Nesta questão da boca, diz que ele tenta. Porque é na hora que vem a mentira dele, que vem a má notícia, que você é tentado a falar alguma coisa que não convém e semear aquilo que não convém na sua própria vida. Mas Jesus respondeu: está escrito. Ele podia pensar, ele sabia tudo o que estava escrito, porque ele é a própria palavra. Mas ele disse para o tentador: está escrito. Olha o poder de falar o que está escrito diante do Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele citou um texto das Escrituras Sagradas. Você precisa conhecer as Escrituras Sagradas. Neste ministério você conhece muito bem as Escrituras e cresce no conhecimento delas.
que é para quando o tentador chegar com uma mentira à sua família, aos seus negócios, à sua saúde, ao seu casamento, você dizer: está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito, pelas chagas de Cristo eu fui sarada. Está escrito que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Mas você não pode, você não vai conseguir, é o tentador. Você vai dizer: está escrito, eu tudo posso naquele que me fortalece. Meu amado, você pode mudar a história da sua vida, você pode mudar a história dos seus negócios, você pode mudar a história da sua família, você pode mudar situações que estão ali como montes diante de você, e você passa um dia, passa outro e diz: o monte está lá, o monte não se arreda, o monte não sai, o monte não vai sair, é o monte. Deus disse: se alguém disser a este monte. Está na hora de você que é da fé, você que crê, começar a dizer aos montes, começar a dizer ao tentador: está escrito. Amém? Por favor, não há poder no universo que seja capaz de anular uma declaração da verdade da Bíblia Sagrada. Se você crê, diga isto comigo, diga: não há poder no universo que seja capaz de anular uma declaração da verdade da Bíblia Sagrada. Então, amém, glória a Deus. Eu quero ver fogo na sua boca agora. Fique de pé no seu lugar. Vamos ver fogo na boca agora. Que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo. O Senhor disse que Ele viria do alto e nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É esse fogo do Espírito que, quando aquece o coração, sai pela boca. E agora você entende, quando você abre a boca e a palavra sai pela sua boca, é uma espada. E agora eu vou lhe dizer mais, é uma espada flamejante de fogo. Você pode agora cortar o mal, você pode queimar a erva daninha, você pode tudo, desde que você creia e comece a falar para que tudo que você crê se manifeste. Vamos, amados, eu estou aqui desafiando em nome de Jesus aos alguém que estão aqui hoje. Se alguém disser, não vai haver nenhum poder no universo. O inferno inteiro não é capaz de anular uma declaração sua, se ela for baseada na verdade da Bíblia Sagrada. Qual é a área? Qual é a mentira que o tentador tem lançado? É agora, hein? Vamos lá, é treino, é exercício. Não se importe com o irmão que está ao lado. A batalha é sua. A situação é sua. Então é você que vai guerrear agora. No abrir da tua boca vai sair uma espada flamejante. E você vai usar agora, na autoridade de Jesus Cristo, no poder da palavra que foi pregada. E coisas começam a acontecer, meu amado. E o tentador, diz a Bíblia, que em seguida se retirou. E os anjos vieram servir a Jesus Cristo. Vai acontecer conosco. O tentador bate em retirada uma vez mais com as suas mentiras. E os anjos estão prontos para nos servirem esta manhã. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nome poderoso, nome que é sobre todo nome, Rei, Rei absoluto. Oh, que me xandalá, massore que me andalás. Jesus, tu estás ensinando o povo que crê a exercitar a fé nesta hora, Senhor. Tu estás ensinando o povo da fé
a exercitar, Senhor, a confissão nesta hora. É hora de bocas se abrirem, Senhor. É hora de nós dizermos aos montes que nos cercam, Jesus. É hora de nós, com o coração cheio de fogo do Teu Espírito, um coração que arde, este dom da fé, Senhor, que Tu nos deste, Senhor, poderoso, Pai, poderosíssimo, a fé que Tu tiveste quando andaste aqui na terra. Esta fé que arde em nosso coração, Jesus, nos impulsiona nesta hora a crer no poder da confissão, Senhor. Esta fé que está em nós, Senhor, nos impulsiona a obedecer a Tua palavra. Nós estamos aqui apegados, Jesus, à palavra com firmeza, Jesus. As Tuas verdades, se são verdades, elas têm poder de libertação, Jesus. Há poder de libertação agora, Jesus, que sai pelas nossas bocas, Jesus. Nós cremos no que está escrito, Senhor. Nós estamos fazendo o que Tu fizeste diante do tentador. Jesus, Jesus, a Tua palavra é eficaz, é mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela separa a alma de espírito, juntas de medulas. Ela é apta para discernir os intentos e propósitos do coração. Jesus, nós usamos esta espada agora, Senhor. Nós abrimos os nossos lábios e o Teu Espírito Santo nos faz lembrar, Senhor, das promessas, nos faz lembrar dos nossos direitos, nos faz lembrar da nossa herança. Jesus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Nós cremos porque está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, nada nos faltará, nada nos faltará. Está escrito, não haverá falta para os que creem. Oh Deus, eu sou moço, fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Está escrito, o justo jamais será desamparado. Está escrito que a nossa descendência jamais mendigará o pão. Está escrito e nós cremos e confessamos, Jesus. Está escrito, Pai, está escrito que pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Está escrito, Pai, que nós tínhamos um castigo, mas o castigo que estava sobre nós, Tu levaste sobre Ti, Senhor, e o castigo que nos traz a paz, oh Jesus, estava sobre Ti, Senhor, e pelas Tuas chagas fomos curados, Jesus. Certamente, certamente Ele levou sobre Si as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e o oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Está escrito, o justo viverá pela fé. Está escrito que nós, nos apegando com mais firmeza às verdades ouvidas, jamais nos desviaremos, jamais nos desviaremos. Está escrito, Senhor, que a nossa casa é bendita, praga alguma chegará à nossa casa, mal algum nos sucederá, praga nenhuma nos alcançará. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. A arma forjada contra a nossa vida não prosperará, não prosperará. Língua que ousar contra nós em juízo já está condenada. Oh Senhor, Senhor, a Tua palavra é a garantia. Tu és o fiador, o avalista deste novo pacto, Jesus. Nós fomos chamados com santa vocação, santa vocação. Aqui estão os vocacionados, aqui estão aqueles que Tu chamaste, Senhor. Aqui estão aqueles que Tu aproximaste pelo derramar do Teu sangue. Aqui estão aqueles que formam o Teu povo sobre esta terra, Jesus. Oh Deus, a sociedade geme, oh Deus, o mundo geme por conhecer os verdadeiros filhos de Deus. Jesus, nós somos verdadeiramente os Teus filhos. Tu és o nosso Deus, somos Teus filhos. Tu és o nosso Deus, Tu és um Pai de amor bondoso. Tu és o Rei de reis e Senhor de senhores, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, o médico dos médicos. Tu és Jesus o Salvador. O nosso Redentor vive, o nosso Redentor está vivo. O nosso Senhor nos faz brilhar. Ele nos diz: ergue-te e brilha,
avivamento, é para o teu povo erguer-se, é para o teu povo brilhar, é para o teu povo, Senhor, ser cabeça. E eu confesso, Jesus, que nós estamos em obediência. Aqui se reúnem os tementes, aqui se reúnem, Senhor, os fiéis. Aqui estão os fiéis, Pai. A fidelidade à tua palavra, a lealdade à tua palavra, a lealdade ao chamado, Jesus. Traz os céus até nós, Jesus. Ó Deus, está escrito, está escrito, está escrito. Nós somos cartas escritas pelo Deus vivente. Ó Deus, o mundo tem que ler em nossa vida a tua glória, o teu poder. O mundo tem que ler através da nossa vida a tua santa e bendita palavra. Cumpre em nós aquilo que nós estamos hoje, Senhor, confessando com fé. Cumpre no meio da igreja, Pai, a tua palavra, porque ela não pode deixar de ser cumprida. Recebemos sinais, prodígios, maravilhas. A tua palavra diz, está escrito, estes sinais hão de acompanhar os que creem. Eu falo porque eu creio. Em teu nome nós pegamos em serpentes, em teu nome, Senhor, nós pisamos a áspide. Em teu nome, Senhor, algo mortífero não nos causa dano. Em teu nome, Jesus, nós temos autoridade para repreender a doença, para repreender a enfermidade, a pobreza, a miséria, a desunião, a desarmonia, o divórcio, a separação. Em teu nome repreendemos o diabo, as potestades, os principados, as mentiras do inferno. Em teu nome, Senhor, temos a tua autoridade, o teu poder. A tua glória está em nossa vida. Jesus, Jesus, este é o nome que está sobre todo nome. Este é o nome que sai pelos nossos lábios com autoridade, poder, glória, alegria. Jesus, tu és a nossa alegria. Jesus, tu és a nossa força. Jesus, os que esperam no Senhor renovam a sua força, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Ó Deus, não se fatigam na caminhada. Jesus, tu és o Deus que renova, tu és o Deus que restaura, que sara, que salva, que justifica, que regenera. O Deus dos deuses, aquele que nos estabeleceu contigo numa Assembleia Santa, Jesus. Ó Deus, nós cremos, Pai. Nós cremos, Jesus, que o teu Espírito está fazendo um trabalho profundo no nosso interior, um trabalho de apego com mais firmeza às verdades ouvidas, para que não nos desviemos jamais, Senhor, daquilo que está escrito, e em especial neste momento, que ninguém se desvie, mesmo no meio da provação, Pai, da sua confissão, Jesus. Que haja uma confissão, que haja uma confissão constante, contínua, permanente, porque haverá recompensa, Pai, haverá galardão em vida. A coroa da vida está nos preparada, Senhor, e reservada para aqueles que se apegam com firmeza. E nós declaramos pela fé que em todas as coisas, em todas as coisas, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus o Senhor. Amém, igreja. Amém. 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 Aleluia. Urraca machore levesere levash. Urraca malalalavasere levandalas. Urraca melelelevesere levandalas. Aleluia. Aleluia. Deixa esse fogo sair pela sua boca. Deixa o Espírito dirigir a sua vida. Deixa o Espírito guiar os seus passos, os seus pensamentos, as suas palavras. E você nunca mais será o mesmo. Aleluia. Bispo Rai. Aleluia. Aleluia. Se Deus é por nós, eu tudo posso. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus aleluia. Fiados. Agora falar quando estivermos lá fora também, para a glória do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, te damos glória, Jesus, pela honra e pelo privilégio de ter estado na tua casa
nas primeiras horas dessa manhã, prestando a Ti o nosso culto racional e alimentando o nosso espírito com verdades absolutas, palavras extraídas da Bíblia Sagrada, o único Jesus e verdadeiro Evangelho. Ó Deus, a Tua graça que edifica e traz herança à vida de todos nós. Obrigado, Jesus, pelo nosso ministério, Amém. Pela missão apostólica da graça de Deus, um ministério comprometido com a ministração, com o ensino da verdade. Te louvo, ó Pai, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela bispa Rosana Ferreira, por toda a sua família, Jesus. E de igual forma também eu te louvo pela vida da Igreja Cristo Vive de São Paulo, pela vida da nossa bispa Solange Brant, pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos, ministros, por esse corpo, Jesus, que é bem ajustado, porque Tu és o cabeça desse lugar. Te louvo também, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada criança. Aleluia. Vidas preciosas que estiveram, Jesus, presencialmente nesta manhã no santuário. Também pelos irmãos que nos acompanham através da internet, ó Pai. Eu te louvo por tudo, te louvo pela Tua obra grandiosa e por essa palavra, Jesus, que mais uma vez veio diretamente do trono da Tua graça para trazer certezas, para trazer bênção na vida de todos nós. Nos despedimos agora declarando que os Teus anjos, sim, Jesus, as milícias celestiais que escrito, acampam ao nosso redor, amém, Pai. Senhor. E nós cremos porque está escrito, amém, estarão apostos, sim, Jesus, na condução da nossa volta, amém, aos Senhor, nossos lares. Os irmãos, sim, que vão pegar estrada, Jesus, sim, Jesus, os Teus anjos estarão com todos nós, sim, Senhor, dirigindo, nos conduzindo, nos livrando, ministrando em nosso favor. Eu recebo, meu e Pai. Nós te louvamos por tudo isso. Amém, te louvamos por pertencermos, ó Pai, à Tua família. Amém. Ó Deus, por sermos filhos graças amados, predestinados graças desde antes da fundação do mundo. Sim, Jesus. Nos despedimos, ó Pai, sim, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. Aleluia, e aqueles que têm a sua confissão alinhada com a Bíblia Sagrada, digam amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Bom domingo a todos. Graças a Deus. Boa semana. Almoce conosco aqui na igreja. Glória em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia. Vá em paz, vá feliz. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar, visite a livraria, vá ao espaço gourmet, tenha comunhão. Procure hoje dizer alguma coisa que está escrito na vida de todas as pessoas que você encontrar. Vamos lá, louvamos ao Senhor. Quando a noite fria cair sobre mim, olha a confissão, olha a confissão. E num deserto eu me encontrar. Isso acontece, às vezes. Me vi cercado por egípcios e por faraó, o tentador, sendo impedido de prosseguir. O que é que você vai dizer? Sei que o Teu fogo já está sobre mim. Sei que o Teu fogo já está sobre mim. É uma confissão. E me levará em Te confiar. Me levará em Te confiar. Então eu direi, diga. Eu direi, abre-se o mar. Diga. E eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Com gritos e júbilo. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. aleluia, amado. Não importa o que o tentador lhe mostre, você vai dizer.
passar.